Deixa eu aceitar aqui. Encontro passado eu comecei 6 e 5, e aí foram entrando várias pessoas, e para nós que estamos como administradores, aparecem, né, as mensagens das pessoas que estão pedindo para entrar, e isso é algo que acaba tirando um pouco a atenção. Então, hoje eu resolvi esperar 5 minutinhos a mais, mas saibam que eu já agradeço muito a consideração de todos vocês que chegaram pontualmente aqui para estar conosco. Bom, antes de começarmos, então, gostaria de informar que esse mini curso, ele faz parte de uma programação de prévias do primeiro Congresso Internacional da Rede FIOPSIC, que vai acontecer no mês de outubro. Assim como esse mini curso que está aqui, né, estamos hoje no segundo encontro, no dia 6 de setembro, ocorrerão outras ações, como uma live que vai acontecer essa semana, no dia 9 de setembro, nosso colega Vitor Costa, que está aqui conosco, que vai ministrar essa live sobre desejo, sentido e narrativa, conversa com Maria Rita Kel. Tenho certeza que essa live já vai começar a ser divulgada amanhã, ou então hoje mesmo, nas redes sociais do grupo de pesquisa de subjetividade, filosofia e psicanálise. Um pouco mais sobre essa programação, os links para inscrição, ou então os links propriamente para essas ações, né, para a live, para essa mesa, as comunicações científicas, vocês podem encontrar nas páginas que são sempre muito ativas, tanto do Instagram quanto do Facebook. Elas estão todas aqui, as informações, então, no Instagram, no Facebook, tá? Como grupo de pesquisa SFP, de Subjetividade, Filosofia e Psicanálise. Fica, então, o convite, tanto para a live dessa sexta-feira, quanto para que vocês sigam esse grupo de pesquisa, sempre muito aberto ao público, sempre muito ativo. Bom, deixa eu liberar, deixa eu entrar. Bom, então... Ops, não estou conseguindo passar. Consegui. Então, hoje é o nosso segundo encontro do nosso minicurso Freud e Bauman, reflexões sobre o conviver entre modernidades. Gostaria, então, de agradecer, né, antes de iniciarmos mesmo o nosso conteúdo, a todos que estão aqui presentes, tanto as pessoas que estiveram na aula passada e estão aqui novamente conosco, quanto as pessoas que não conseguiram vir na aula passada e estão aqui hoje. Muito obrigada por estarem hoje aqui. Nesse nosso segundo encontro, nós vamos falar, como nós falamos no primeiro encontro, sobre o pensamento social de Sigmund Freud. Hoje nós vamos falar sobre o pensamento social de Zygmunt Bauman. Mas, antes de começarmos, então, vamos recapitular o que nós fizemos no encontro passado, tudo bem? Então, no primeiro encontro, nós falamos começamos falando, né, sobre as primeiras figurações de cultura feitas por Freud e como elas partem da experiência clínica dele. Então, falamos que Freud foi um autor que produziu muito e que, inicialmente, ele estava preocupado em produzir uma teoria científica, né, uma prática científica, e que a partir dessa prática científica, muitos anos depois, que ele começa a pensar e produzir textos propriamente culturais. Então, a gente conversou que não conseguiríamos entrar diretamente nos textos culturais, porque nesses textos, que já são 30 anos depois, 3 décadas mais tarde, 2 décadas mais tarde, Freud já entende que o seu leitor já compreende conceitos previamente elaborados por ele. Então, é sempre muito mais interessante a gente começar pelos textos clínicos para entender esses conceitos e também porque esse foi o caminho do Freud, né? Foi assim que ele começou na teoria clínica. A gente já pode até ver, pensar o que fez com que aqueles casos que ele estudasse, né? Que ele estudava, ele participava, o que fez com que ele começasse a pensar sobre cultura, sobre civilização, através dos seus pacientes. Então, a primeira obra que a gente falou foi sobre a interpretação dos sonhos de 1899. Mais especificamente, a gente falou sobre o 4º capítulo, que é sobre os sonhos com a morte de pessoas queridas. Conversamos que Freud tem essa leitura muito defensiva, porque ele sempre foi, as suas ideias sempre foram
debatidas, podemos dizer até marginalizadas pela comunidade científica da época. Então, Freud já tentava antecipar alguns dos argumentos que seriam feitos contra a sua teoria dentro das suas próprias obras. E aqui nesse capítulo, ele fala sobre como que algumas pessoas elas não acreditariam na tese central, né, da interpretação dos sonhos. Opa, tá passando uma ambulância, não sei se vai ser muito alto para vocês. Então, ele fala sobre como algumas pessoas não acreditariam que todo sonho é a realização do desejo inconsciente, porque alguns sonhos têm um conteúdo muito angustiante para aquele que sonha. E o que ele usa como exemplo, então, vai ser um dos sonhos mais fortes, mais terríveis, que é o sonho com a morte de alguém que a gente ama, uma pessoa querida para nós. E nesse capítulo, Freud, então, ele invoca o complexo de Édipo. Ele fala, então, quem mais é querido para nós do que os nossos pais. Ele começa falando, então, né, que, bom, como que é muito mais contínuo a presença de sonhos nas mulheres da morte com a mãe e nos homens a morte com o pai. E ele diz que tudo isso tem a sua raiz num desejo infantil, um desejo inconsciente infantil, que será fruto desse complexo de Édipo, que é quando a gente passa a ver o progenitor do mesmo gênero que nós como um rival de afeição do progenitor do gênero oposto. Então, como para as meninas, a mãe se torna uma rival na atenção do pai, na atenção paterna, e como para os meninos, o pai se torna também um rival nessa atenção da figura materna. Falamos, então, né, eu tentei mostrar para vocês como que, então, na minha pesquisa, eu trabalho esse complexo de Édipo como um dos primeiros efeitos que a convivência tem no indivíduo, já que ele é fruto dessa convivência que a criança tem com o seu núcleo familiar. Além disso, eu também falei como que essa questão como a instância do supereu, que é aquela instância responsável por colocar, por relembrar o indivíduo constantemente sobre os seus valores, os valores que ele foi criado, o que é certo, o que é errado, como que ela vai persistir sua vida toda. E também como ela é fruto também da convivência, já que a gente adquire esse supereu, esse superior ele é formado através da nossa criação. Então, quem tem uma criação muito severa durante a sua primeira infância, a infância também, essa pessoa tende a ser uma pessoa que é mais rígida também, né? Uma pessoa que vai sempre demonstrar todos esses traços pelos quais ela foi criada. Aqui eu sempre falo de um exemplo de um conhecido meu, que ele é ateu, ele se diz ateu, né? E alguns momentos, quando a gente faz algum comentário, quando ele vê alguma coisa que é uma coisa ruim, ele sempre fala assim, nossa, que pecado. Então, estudando só, né? Mesmo ele não seguindo mais essa, essa essa doutrina religiosa, ainda assim, ele também continua com esses traços do sistema religioso que ele foi criado, né? Então, são algumas coisas que continuam conosco e que são frutos da convivência que a gente teve durante a nossa infância, com esses núcleos em que fomos criados. Bom, falamos também sobre o mito da ordem primitiva, que é essa alegoria que Freud utiliza para falar sobre a gênese da civilização, e que é um mito em que ele diz, né, que o desenvolvimento cultural, ele impõe a todos o dever de sacrificar uma parcela de satisfação direta das pulsões sexuais em troca de uma convivência social justa. Em que sentido? No sentido de que, não sei se vocês se recordam, mas para quem não estava aqui, é aquele mito de que os irmãos, eles se juntam para assassinar o pai primeiro, que privava a todos de satisfazer, né, as suas pulsões direto das mulheres que estavam lá, então não deixava que os irmãos se relacionassem com as outras filhas, né? E os irmãos, mediante essa castração, eles se unem para fazer algo que sozinhos eles conseguiriam, que é assassinar o pai primeiro.
E para Freud, isso representa a gênese da civilização, porque para ele também o pai primeiro vai estar mais presente do que nunca, mais vivo do que nunca depois que ele é assassinado, uma vez que todas as restrições que ele passava para os indivíduos continua, já que os irmãos, diante dessa morte, né, diante do assassinato, eles decidem que vão dividir esse poder entre si, para que nenhum deles se torne o próximo pai primeiro. Bom, e entramos, por fim, no Mal-Estar na Civilização, texto de 1930, que foi o texto principal, né, da minha pesquisa, que é o texto principal que trabalhamos também aqui nesse mini curso, na parte em que estudamos Freud. Então, no Mal-Estar na Civilização, Freud fala que os ideais civilizados serão sempre a ordem, a beleza e a limpeza, considerando que cada sociedade, cada civilização tem a sua própria ideia do que significa essa ordem, essa beleza e a limpeza. E hoje nós vamos ver, então, para Bauman, o que significa esses três tópicos, né, esses três ideais civilizados na modernidade líquida. Além disso, nós vemos também que, para Freud, os fundadores da civilização serão Eros, Ananke e Thanatos, respectivamente, então, né, o amor, a necessidade e a pulsão de morte. E essa pulsão de morte aparecendo sempre como um instinto de agressão, né? Um instinto de agressividade que temos uns contra os outros, uma vez que a gente não consegue ter aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente deseja, quando a gente deseja, que a gente não consegue satisfazer todos os nossos desejos inconscientes, nós, então, temos esse instinto de agressão contra os outros, contra nós mesmos, que Freud dirá que vai ser que esse é, né, o principal rival da civilização. Esse que será, então, a instância, né, o instinto que a civilização tenta podar o tempo todo, tenta regular o tempo todo. E por isso que Freud diz que o mal-estar ele é uma condição permanente da civilização, porque a civilização ela é constituída sobre a renúncia instintual. Então, não adianta a gente tentar tentar criar alguma reforma, algo assim, porque esse mal-estar ele não é um desajuste, ele não é uma irregularidade passageira. Para Freud, onde houver civilização, também haverá mal-estar, porque nós nunca vamos aceitar completamente que nós não podemos ter aquilo que a gente quer quando a gente quer. Então, para Freud, sempre o indivíduo terá sentirá esse mal-estar porque o seu inconsciente não aceita completamente que ele não é soberano, que ele tem que esperar, que ele também tem que ser negado. Bom, por fim, né, nós falamos então sobre o papel da religião para Freud, e ele fala então que a religião ela traz esses mandamentos que são cruéis demais para o indivíduo civilizado, né? São cruéis demais para o super-eu do indivíduo civilizado, porque são mandamentos que vão contra a natureza humana. E um deles ele diz que é o ama teu próximo como a ti mesmo, porque o amor, para Freud, sempre vai ter a lógica do merecimento. Eu só amo aquilo que eu acho que merece o meu amor, de alguma forma. Né? Não precisa ter uma lógica por trás disso, algo que eu acho que mereça. E aí, se eu não conheço essa pessoa, como que eu vou achar que ela merece, então, o meu amor, tanto quanto as outras pessoas que eu sei que merecem? E mais do que isso, Freud também fala sobre o outro mandamento, que é ama os teus inimigos, ama teus inimigos, né? Como que eu vou fazer isso? Como eu vou amar uma pessoa que quer meu mal ou que agiu contra mim, né? Para Freud, isso é algo cruel de ser imposto aos indivíduos, como se fosse algo que pode ser alcançado. Então, tudo isso foi o que nós vimos no nosso primeiro encontro e podemos, então, vamos ver, não consigo passar, podemos, então, seguir com o nosso curso. Bom, quem é Zygmunt Bauman? Aqui eu não conseguiria fazer, né, uma exposição completa sobre a vida do Bauman, acho que também nem vem ao caso isso. É mais interessante, então, que vocês, caso se interessem, depois vão atrás, pesquisa, então, né, mas é uma vida muito interessante. Só pontuei alguns aspectos que eu acho que são
muito legais para termos em mente quando a gente estuda a obra do Bauman. Bom, então, Bauman, quando ele era jovem, ele serve ao exército polonês, do lado soviético, durante a Segunda Guerra Mundial. O que acontece depois, né, é que o Bauman ele se forma em sociologia na Polônia, ele atua como professor na Polônia, e aí, devido aos eventos de março de 68, né, que aconteceram na Polônia, ele acaba saindo de lá e ele sai numa condição muito complicada, porque ele tem que abdicar do seu título de cidadão polonês. Depois disso, ele vai para Israel, ele leciona em Israel por 3 anos e também sai de lá por diferenças políticas e acaba indo para a Inglaterra, onde ele se torna professor de sociologia na Universidade de Leeds em 71. Então, vocês vão perceber que a partir de 71 que o Bauman começa a ficar mais famoso. Seus textos começam a ser mais difundidos porque ele começa a escrever em inglês. Então, aqui essa pequena lista que eu fiz, né, que não é tão pequena, mas pequena comparada ao volume de obras que ele produziu, dos seus textos, ela começa, então, né, já na década de 70, mas se vocês pesquisarem uma lista completa dos títulos do Bauman, vocês vão ver que antes de 70, todos os seus escritos eram, então, produzidos em polonês, e a partir disso começam a ser escritos em inglês, o que ficou mais fácil que ele ficasse mais famoso. Aqui, pelas datas, vocês também podem notar que, assim como Freud, Bauman foi um autor que escreveu muito. Só esse volume, né, de obras dele, se a gente parar para pensar, é maior do que até tempo de vida de muitas pessoas, tempo de vida de muitos filósofos também. Então, é um autor com um volume muito grande de obras. E aqui também, né, uma crítica. Às vezes, quando eu recomendo Bauman para alguém, muitas pessoas depois, né, me dizem assim: nossa, eu gosto muito de lê-lo, é muito interessante, mas eu acho que ele se repete tanto. Então, o Bauman, o que acontece é que ele produz textos pequenos, livros pequenos, né? Quem já pegou um texto dele numa livraria ou tem os textos dele em casa percebe que são títulos que raramente chegam a 250 páginas. E aí o que acontece é que depois, nos próximos livros, ele recapitula, igual fizemos, né, no primeiro encontro, ele recapitula muitos das suas metáforas, do que foi dito nas outras obras. E para alguns isso pode soar repetitivo, né? Foi uma escolha dele ao invés de produzir uma obra maior que durasse, que fizesse por muitos anos para fazer um volume único bem grande. Foram várias obras mais curtas em que ele também recapitula bastante. E aqui eu gostaria de até deixar como sugestão de leitura esse título de 2004, Identidade, é uma entrevista que ele dá ao Benedetto Vecchi e que é muito interessante, muito gostoso de ler, porque muitos dos livros do Freud, inclusive, do Bauman, eles são escritos em formato de entrevistas, são entrevistas que elas foram dadas, inclusive, por e-mail. Então, são trocas de e-mail em que ele e o autor, né, o entrevistador, trocam ao longo de um tempo e que depois são publicados em formato de livro. E eu acho que esse, em especial, é um livro muito interessante, com temática muito interessante, que o Bauman ele discorre muito bom sobre todo o seu conhecimento, toda a leitura que ele fez ao longo da sua vida. Então, é muito interessante. Fica aqui a recomendação. Bom, vamos falar então, né, sobre a passagem da modernidade para a pós-modernidade, né? Então, e no livro do Bauman, O Mal-Estar na Pós-Modernidade, de 97, ele examina algumas causas do sentimento de mal-estar que foram identificadas pelo Freud na modernidade e que ainda estão presentes na modernidade líquida, mas em uma versão renovada, por conta de todas as mudanças que aconteceram na configuração social. E aqui a gente tem que pensar no seguinte, que o Bauman, como a gente pode ver aqui, ele usa muito o termo líquido. E nesse título, né, de 97 da pós-modernidade, vai ser
onde ele vai utilizar o termo pós-modernidade, não modernidade líquida. Ele faz isso para ele conseguir ter uma relação mais clara com o título, né, do Mal-Estar na Civilização do Freud, que é o livro que ele vai traçar um paralelo, que é o livro que ele vai examinar em o mal-estar na pós-modernidade. Mas que para ele, a modernidade, ela não é uma etapa que está necessariamente encerrada, porque ele ainda vê muitas características da modernidade presentes nos dias atuais. Então, por isso que ele não vai falar que é uma pós-modernidade, ele vai falar que é uma modernidade líquida, porque ele não acha que a modernidade ela acabou, que já está na sua fase pós, né? Algo que vem depois. Ele acha que a modernidade ainda está aqui, mas ela está aqui de uma outra forma, né? Para ele, essa modernidade, essas estruturas sólidas que existiam na modernidade, eram tão influentes na vida dos indivíduos, elas se derreteram, mas elas ainda estão presentes. Só que elas se transformaram em um modelo mais veloz, um modelo mais fluido. Elas se transformaram, né, no que ele vem a chamar de modernidade líquida. Então ele diz que as estruturas sólidas que nós tínhamos na época da modernidade do Freud, elas se dissolvem, né? Elas se tornam líquidas, fluidas, elas ainda estão presentes e por isso não é uma fase pós, é ainda a modernidade, só que na sua nova fase. Para Bauman, então, estava correto, né? O Freud estava correto ao definir a modernidade como uma busca por manutenção de ordem, limpeza e beleza. Porque esses três elementos, eles não apenas mostram, né, como que a civilização se constrói, como eles também demonstram a forma que a modernidade nasce sob o signo de revoluções. A gente sabe que a modernidade nasce lá em 14 de julho de 1789, com a Revolução Francesa e também com a Revolução Industrial, e que a modernidade sempre teve essa busca por renovações, por fazer as coisas do jeito que considerava mais correto, cientificamente mais certo, né? Então, para Bauman, o Freud ele acertou em cheio ao dizer que a modernidade ela é essa busca contínua pelo que é a ordem, pelo que é a beleza, pelo que é a limpeza. Então, o que o Bauman dirá, né? Como que começa, então, essa transição da fase sólida para a fase líquida da modernidade? Ele diz que acontecem 5 mudanças na ordem social, na configuração social. A primeira dessas mudanças é a dissolução da rigidez das organizações sociais e instituições humanas. No encontro passado, eu sinalizei para vocês que naquele momento em que a gente falou sobre os métodos, sobre as instituições que são desenvolvidas na modernidade para conseguir controlar os indivíduos, para conseguir regular as relações humanas, e eu sinalizei para vocês que eu não conseguiria, não teria tempo, né, nem espaço para poder falar mais sobre isso, mas que na minha pesquisa, na minha dissertação, que vocês podem encontrar online, só digitar Amanda Maleba, Convivência, Amanda Maleba, Freud. Opa. Eu falava sobre esses métodos, sobre essas instituições que são criadas, e citava o Foucault. Então, acho que o Foucault é um autor que muitos, né, principalmente aqueles que estudam as ciências humanas, mas também não só, porque é um autor muito famoso, que fala sobre essas instituições que são criadas. Então, que ele fala o seguinte, né, que é a família, que é a escola, o hospital, a prisão, né, para os indivíduos que saem da linha temos a prisão, temos o manicômio, para que eles voltem nessa série de instituições. Então, também temos o exército, né? E aí o que Bauman fala é que a partir da Segunda Guerra Mundial, os indivíduos começam a ter mais desconfiança em relação a essas instituições humanas, porque eles pensam, nossa, a gente confiou tanto no governo, a gente confiou tanto no que nos era dito que era certo, que era errado, que era patriótico, e olha até onde isso nos trouxe. Então, deixa, né, de haver essa fé absoluta nas instituições humanas e elas começam a se dissolver. Com isso, a presença delas, e aqui a gente entra no segundo tópico, começa a ficar diluída na vida dos indivíduos.
Então, a gente sabe, né, que o manicômio já é uma instituição que não existe mais, ainda bem. Temos exemplos de países desmilitarizados, né, ou seja, que não tem mais exército, mas mais do que isso, Bauman observa que essas instituições, ainda que elas existam, que as demais existam na vida dos indivíduos, elas não têm a mesma força, elas estão diluídas, elas estão em fase líquida. Então, antes, se eu nascia numa família que eram todos dentistas, por exemplo, meu avô era dentista, meu pai era dentista, não era nem algo que poderia ser discutido. Eu também seria dentista, eu também herdaria esse consultório e os clientes que outrora foram do meu avô, foram do meu pai, e seria isso, né? Eu seria criado nessa escola, iria para uma faculdade, voltaria para minha cidade, provavelmente casaria com alguém que também é conhecido da família, e seria toda essa ordem passando de instituição por instituição. Hoje em dia, eu já não preciso mais disso. Hoje em dia, eu já sou mais livre para decidir o que eu quero fazer da minha vida. Eu não preciso fazer a mesma, não preciso ter mais a mesma profissão da minha família, né? Isso já também nem é algo que é tão discutido. As pessoas já sabem lidar melhor com isso. Só que aí a gente vai para o terceiro tópico, que é a fragilidade dos laços humanos. Então, podemos até falar desse exemplo que eu dei, né? Então, se antes eu tinha os clientes lá, né, voltando para o consultório dentista, né? Gostei desse exemplo. Se eu tinha, então, os clientes que eram do meu avô, do meu pai, passam para mim, isso já gera um vínculo, né? Uma comunidade, já gera essa noção de convivência, de proximidade. E aí eu já não tenho mais isso, né? Eu já não sei, eu me formo numa faculdade que eu não sei se vai dar tudo certo, né? Não sei se eu vou ter algum cliente ou não. Essa fragilidade dos laços humanos até em relação também à família, então, Bauman, a gente vai ver isso com muito mais calma sobre essa questão também do divórcio, da possibilidade de você romper, né, uma relação humana, a questão das amizades, a questão das relações no ambiente de trabalho. E aí também Bauman fala do colapso do pensamento e planejamento a longo prazo. É interessante a gente pensar, né, Bauman, ele faleceu em 2017, então ele nem chegou perto da pandemia que nós tivemos, né? A pandemia do Covid-19, mas seria interessante pensar o que ele diria, o que ele produziria a respeito. Então é isso, Suzana, né? Eu nem entrar muito nesse critério, não posso chegar para vocês e falar, pessoal, vamos combinar todos de estarmos aqui daqui a 5 anos, no dia 6 de setembro, novamente. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a 5 anos, né? Será que teremos outra pandemia? Espero que não. Será que vamos continuar nesse segmento? Como será que vai estar a situação política do mundo, no Brasil? Então, a gente não consegue planejar a longo prazo. E para a Bauman, isso, então, vai ser um aspecto importante para essa transição. E aí, o último aspecto que ele vai repetir bastante é que, então, a responsabilidade recai a cada um dos indivíduos líquido-modernos em resolverem os seus próprios dilemas. Então, ok, agora eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Agora eu posso seguir a profissão que eu escolher. Eu posso casar se eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser. É claro, né? A gente vai debater sobre isso, sobre essa questão também da aceitação em relação à sexualidade e tudo mais. Mas se tudo der errado, se eu escolher uma profissão que foi eu que escolhi, que eu gostei e tudo mais, mas se eu não tiver sucesso nessa profissão, eu não posso culpar a minha família. Eu não posso culpar o governo que me colocou em algum segmento, em algum setor e me mandou para uma guerra, né? Igual no caso do exército. Não posso culpar ninguém, eu posso culpar só a mim mesma, né? E aí essa responsabilidade que recai nos indivíduos vai gerar essa insegurança cada vez maior, que será um dos responsáveis pelo sentimento de mal-estar. E aqui um trecho, então, logo no começo do mal-estar na pós-modernidade. O efeito geral das mudanças listadas acima é a necessidade de agir, planejar ações
calcular ganhos e perdas esperados dessas ações e avaliar seus resultados em condições de incerteza endêmica. Então, os indivíduos cada vez mais pragmáticos, tendo que pensar sobre as suas ações, né, cada uma das suas ações, porque eles sabem que as consequências, as possíveis consequências de cada uma das suas ações vai recair neles, né? Bom, então vamos falar, acho que esse é o momento um dos momentos que eu mais gosto no Bauman, que é quando ele fala, quando começou então a modernidade líquida. E aí, então, diferentemente da modernidade, que começa sobre esses grandes símbolos, né, da Revolução Francesa, como a gente falou, e dessa nova configuração de mundo que é instaurada pela Revolução Industrial, o Bauman ele escolhe um acontecimento trivial, que é falado pelo sociólogo francês, o Ehrenberg. E o Ehrenberg ele fala, então, né, de uma tarde outonal, de uma quarta-feira dos anos 80, que uma mulher francesa comum, chamada Vivienne, ela declara em um programa de entrevistas na televisão, diante de alguns milhões de espectadores, que o seu marido, Michel, sofria de ejaculação precoce e por isso ela nunca havia experimentado um orgasmo durante toda a sua vida de casado. Então, o que é tão revolucionário, né, nessa fala da Vivienne que justifica a escolha do Ehrenberg e também do Bauman para tornar esse dia tão banal como o início da modernidade líquida? É que algo privado, algo até tabu, era tornado público em uma arena pública, né? Uma arena, né, um espaço aberto de um acesso não controlado, que foi utilizado para discutir e dar vazão a um assunto de relevância, pertinência e emoção que antes eram inteiramente privados. E aí, aqui, para falar, então, né, disso, né, para ilustrar essa situação, eu escolhi essa obra do Pavel Kuzinski. Eu gosto muito desse artista. Eu nunca li nada, eu até procurei a respeito, se ele havia se pronunciado, se a obra do Bauman, né, influenciou algum trabalho dele, mas ele nunca se pronunciou a respeito. Mas eu acho que não apenas essa, mas muitas outras das obras que ele produz têm muito a ver com o trabalho do Bauman. Fica também essa recomendação para vocês, podem pesquisar o nome dele no Google, vai aparecer muitas obras interessantes, muito bonitas que ele produz. Ele também tem um Instagram, que é esse o nome dele, se vocês colocarem no Google vai aparecer como a primeira sugestão, que tem todas as obras deles lá e que são muito legais de acompanhar. E aqui, né, nessa obra Confessional em questão, eu acho que ela ilustra bem esse momento, né? Então, aqui um homem, parece que é um homem, se confessando, então falando algo que antes era dito então para um padre, né? Para alguma entidade religiosa que tinha esse compromisso de não passar isso adiante, de levar isso sempre consigo mesma, mas que agora isso é feito numa rede social, no caso ele representa o Facebook. E aqui, né, eu acho que eu tenho Facebook, eu participo de alguns grupos, porque de fato ajuda a gente, né, em algumas sugestões, algumas recomendações que são feitas, e eu acho que vocês também já devem ter visto, né, às vezes em alguns grupos há a opção da pessoa postar anonimamente, mas muitas pessoas elas não se incomodam de falar sobre assuntos que antes eram assuntos totalmente tabus, eram assuntos que você, às vezes, nem conversaria com uma pessoa da sua família, que você não falaria com um padre, com alguém assim, né, que você levava para si, e que hoje esses assuntos, eles são difundidos de forma até pública, né, colocados para que muitas pessoas tenham acesso a isso, tenham acesso ao seu perfil. E aí, então, para Bauman, isso é um aspecto que define a modernidade líquida, que define o seu início. Bom, outro aspecto, e aqui tem o mesmo título de um capítulo da minha dissertação,
que é de produtores a consumidores. O Bauman, ele afirma que apesar dos ideais de beleza, ordem e limpeza identificados por Freud 65 anos antes, né, na obra O Mal-Estar na Civilização, apesar deles ainda estarem presentes na modernidade líquida, eles já não são mais encarados como esforços em conjunto dos membros da civilização, mas eles passam agora, na modernidade líquida, a serem perseguidos e realizados individualmente dentro da lógica de consumo. Como assim? Então, são novas tendências que se renovam rapidamente e mantêm os indivíduos líquidos modernos envolvidos em preocupações sobre estarem apresentáveis e dentro dos padrões socialmente esperados, a ponto de precisarem sempre se atualizar, seja por meio de mídias sociais ou veículos informativos sobre as inovações e revisões a respeito dos padrões, né, de beleza, limpeza e ordem. Então, também tem uma outra questão do Bauman que é bem interessante sobre isso, que ele fala assim, que a moda, ela sempre se renova, e ela se renova de uma forma sempre contrária. Então, nunca vai ser algo que vai ser complementar. Então, por exemplo, vou dar aqui, né, se em uma época a moda é ter o cabelo curto, então imagina assim, uma novela, algo assim, né? Novela aqui no Brasil tem esse poder, né, de ditar muita moda. Aparecem, então, pessoas que começam a ter o cabelo bem curtinho. A próxima moda não vai ser pessoas que têm, então, um cabelo médio, porque o cabelo está crescendo. Não. A próxima moda vai ser, então, um mega hair, um cabelo super comprido. Para quê? Para que essas pessoas elas tenham que gastar com tratamentos, com métodos para alcançar isso. E aí se torna mais evidente as pessoas que têm os recursos financeiros para acessar esses métodos, para mostrar isso. Então, se uma moda, agora está muito na moda aquelas cores pastéis, né? Se agora é essa moda cor pastel, podem ter certeza que a próxima moda não vai ser um meio tom, um tom um pouquinho mais escuro, vai ser algo completamente contrário, para que assim fique muito claro quem tem o poder aquisitivo, quem tem a opção de conseguir renovar o seu guarda-roupa completamente, de não utilizar elementos, né, que eram de uma moda passada. E assim torna-se muito claro, com elementos visuais, aqueles que conseguem fazer parte desse jogo consumista, que são os que estão tanto antenados no que está mudando, no que está sendo proposto pelos influencers, por esses veículos de mídias sociais, como também que têm acesso a isso, que têm acesso a esses elementos, que podem acessar isso. E aí, então, Bauman diz, né, o que acontece com aqueles indivíduos que não vão obedecer às regras de uma civilização voltadas para o consumo, que não conseguem acompanhar essas regras, né? Eles são deixados de fora. Eles são tratados como se fossem falhas que a limpeza, que a ordem e a beleza da vida em civilização não conseguem eliminar. Eles se tornam, eles mesmos, né, a sujeira presente na vida líquida e moderna. E aí Bauman chama essas pessoas que não conseguem acompanhar isso de consumidores falhos. E eles existem, né, a presença deles em ambientes, na cidade, em shoppings, né, ou qualquer que seja os templos de consumo, eles lembram aos outros indivíduos, forçados a dividirem os seus espaços com eles, que não existe mais empregos vitalícios e que há também um exército de desempregados. Então, ele diz que para as pessoas que conseguem acessar essas mudanças, acessar essas novas modas, quando elas veem os consumidores falhos, além delas se incomodarem de estarem dividindo o espaço com eles são um lembrete para elas de que, olha, cuidado, que amanhã pode ser você. Não existe mais emprego vitalício, não vivemos em um mundo estável, né? O jogo pode mudar a qualquer momento, e há um exército de desempregados que gostariam de ter o seu emprego. Então, isso Bauman fala, né, que isso faz com que cada indivíduo ele, ele precise se manter em movimento o tempo todo, buscando esse aperfeiçoamento pessoal, aperfeiçoamento profissional, para tentar manter o seu emprego, para tentar justificar o seu emprego, né?
e cabe a ele mesmo arcar com a culpa e a responsabilidade pelas consequências. Então, os indivíduos, eles não apenas se tornam mais inseguros, mas também eles precisam se atualizar continuamente com as novas tendências que se renovam cada vez mais rápido. Por isso, né, para Bauman, né, um dos motivos causadores dessas incumbências atribuídas aos indivíduos foi a transição da sociedade de produtores, né, que são os trabalhadores, para a sociedade de consumidores, que se baseia na sedução que o mercado consumidor ele exerce nas pessoas. Por quê? Porque para Bauman, quando o consumo ele se torna o parâmetro de uma vida bem-sucedida, a gente não tem mais limites para essa quantidade de aquisições. Então, eu gosto muito dessa metáfora que ele usa, que ele fala assim que a linha de chegada avança junto com o corredor. Então, se antes, por exemplo, né, quando a gente tinha as instituições mais sólidas, a gente sabia o que era considerado felicidade pela sociedade, né? Então, a gente sabia que uma pessoa feliz, então, era uma pessoa que, para uma mulher, seria, então, uma mulher casada, com filhos. É isso, né? Para um homem, então, seria um homem casado, um homem com filhos, um homem que tem uma profissão, que ele atua, que consegue sustentar a sua família. E a gente não tem mais esse parâmetro, né? Já não sabemos mais qual que é o parâmetro para essa vida bem-sucedida. E aí, aqui, o que acontece? Bauman diz, né, a linha de chegada ela vai sempre avançar com o corredor. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quando eu quero, por exemplo, usar uma, né, aqui da vida acadêmica, eu preciso me formar. Vou ser muito feliz quando eu me formar. Assim que eu me formo, em vez de eu aproveitar que eu me formei, eu fico preocupada em passar no mestrado. Passo no mestrado. Em vez de aproveitar que eu passei no mestrado, eu fico preocupada com a qualificação. E assim por diante, né? Não preciso ir até o final do exemplo para vocês entenderem. Então, a gente não consegue aproveitar. Sobre isso, tem até um texto tão bonito do escritor americano David Foster Wallace, se chama Isso é Água. É muito bonito que ele fala sobre essa nossa dificuldade de aproveitar o momento que a gente está, porque a gente está sempre pensando no mais. E ele usa um exemplo tão bonito, né, que para mim foi algo que me tocou tanto. Ele diz assim, que para a pessoa que lê muito, nunca está feliz com o livro que acabou de ler. Porque o livro que você lê, ele te indica outros livros para ler. Então, e isso acontece muito em filosofia, né? Porque os autores eles vão se relacionando. Então, imagina, você lê um livro de um autor e nesse livro do autor ele cita outro. Termina de ler esse livro, você não fica nem feliz por você ter terminado de ler um livro que você já queria ler, o outro livro que ele citou, você se sente mal por não ter lido esse livro, você se sente atrasado por não ter lido esse livro antes, e você quer ler mais um livro. E esse livro que vai fazer? Ele vai te levar a outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa linha de chegada líquida, né, que vai avançando junto conosco. Então, aqui o Bauman fala, né, que o próprio consumo ele vai impossibilitar a sensação de satisfação, porque ele gera tantas possibilidades de escolha aos consumidores que a gente atribui a noção de liberdade ao ato de consumir e as possibilidades de consumo que a gente tem, e não propriamente a mercadoria ou a experiência que foi consumida, né, foi adquirida. Aqui a gente pode até pensar também, né, como que a experiência nas lojas, ela tem mudado com o tempo. Então, antes você entrava numa loja, comprava, pagava, né, pegava o que você queria, pagava e ia embora. Hoje em dia, as lojas todas estão se renovando, então são muitos mais vendedores, às vezes tem até aquilo de que você compra algo, o vendedor te acompanha, só te entrega a sacola na saída, né? Todos esses rituais, porque parece que as pessoas que estudam marketing, que trabalham com isso, perceberam que às vezes não é nem algo que a pessoa quer. Às vezes ela vai pegar esse produto em casa, nem vai ligar. É mais esse fato de você conseguir comprar o tratamento que você dá, né? Aqui, quando eu estava preparando esse slide, eu até lembrei, aqui em alguns nos shoppings de São Paulo, né, tem alguns
algumas lojas que são para crianças e que a criança monta o seu próprio urso de pelúcia. Então, que ela escolhe qual que vai ser a parte de cima, a parte de baixo, vê como é que coloca, vê enchendo o urso de pelúcia, coloca um coração, leva para casa. E às vezes é algo que, assim, vai chegar em casa, esse urso vai ficar abandonado. Foi mais essa experiência, foi mais esse ato, essa possibilidade de poder escolher cada parte, de escolher o que vai colocar em cima, o que vai ser embaixo, até quanto que vai encher, né? Mais essa possibilidade, todas essas possibilidades de escolha. Bem, opa, não estou conseguindo mudar o exemplo. Foi. Então, se o mal-estar moderno era oriundo de um excesso de ordem, como a gente viu no encontro passado, essa consequente opressão social, oferecendo aos indivíduos segurança à custa de um pouco de liberdade, o mal-estar líquido resultará da liberdade individual. Então, foi aquilo que a gente falou quando nós vimos há pouco as 5 mudanças que levam à fase sólida, da fase sólida à fase líquida. Então, quando eu falo que eu posso fazer o que eu quiser, posso estar com quem eu quiser, posso chegar em casa a hora que eu quiser, posso, né? Tem todas essas minhas opções de escolha para consumir, posso comprar aquilo que eu quiser. Se algo der errado com a minha relação, com as minhas relações sociais, com a minha escolha profissional, tudo isso, eu não posso culpar mais ninguém a não ser eu mesma. Então, quanto mais liberdade, maior o risco de arrependimento e resultados não desejados, que devem ser encarados solitariamente pelos indivíduos, pois o aumento de liberdade de escolha torna necessário lidar com tais consequências sem poder colocar a culpa em nenhuma instituição, apenas nas próprias decisões. E aqui, algo que eu fiz para tornar mais claro, né? Então, na modernidade sólida, o mal-estar vem de mais segurança e menos liberdade. Então, eu não posso escolher, não tenho muita escolha do que vai ser minha profissão, não tenho muita escolha com quem eu vou me casar, provavelmente alguém perto, alguém com quem já está mais encaminhado, né, as minhas relações familiares, com a relação familiar da pessoa. Não posso escolher qualquer lugar no mundo para eu morar, vou morar provavelmente perto da minha família, perto do meu trabalho. E isso gera esse sentimento de mal-estar, né? Porque o Freud, inclusive, ele até fala como isso é cruel com as pessoas que não desejam em suas vidas, né? Um projeto monogâmico, heterossexual. Então, qualquer pessoa que não desejasse isso teria um destino muito cruel, né? O mundo seria muito cruel com essas pessoas. E aí, na modernidade líquida, a gente tem menos segurança e mais liberdade. Então, tenho mais liberdade para me relacionar com quem eu quiser. E aqui, claro, né, a gente tem que pensar como que Bauman está escrevendo na Inglaterra e o quanto que isso se aplica a nós do Brasil, né, a realidade brasileira. Mas então eu tenho mais liberdade para me relacionar com quem eu quiser, para escolher a profissão que eu quiser, mas eu não tenho tanta segurança se algo der errado. Eu me sinto inseguro porque eu não sei se algo der errado, se a escolha que eu faço vai ter uma consequência ruim no futuro, e isso tudo vai gerar um sentimento de mal-estar. Opa, cadê meu mouse para passar? Opa, deixa eu voltar. Ixi, como eu faço para voltar? Ai, meu Deus. Deixa eu ver, será que por aqui? Ah, consegui, que bom. E então aqui, o mal-estar líquido moderno, ele vai ser gerado, então, pela insegurança e pelo movimento. A insegurança no sentido de que a gente tem agora, então, que ser responsável pelas nossas ações e pelas suas possíveis consequências. E isso nos deixa inseguros, né? Porque a gente tem que ficar pensando o tempo todo em cada escolha nossa. Será que eu vou me arrepender disso? Será que eu não vou? Será que eu compro isso? Será que eu não compro? Será que eu faço esse curso? Não faço?
Será que eu estou segura no meu trabalho? Não estou? Será que posso confiar nesse meu colega ou não? Então, a gente está o tempo todo inseguro sobre as nossas ações, né? Também em relação ao cenário político-social instável, e aqui de novo, né, lembrando que Bauman ele escreveu tudo isso antes da pandemia. Imagina agora, gente, com essa questão da pandemia, como que a gente fica, né? Nessa situação de, poxa, e agora? Como que a gente vai estar? Quais vão ser... Hoje em dia já nem se fala mais, né, sobre profissão do futuro. A gente fica, poxa, como assim, né? O que que a gente vai poder trabalhar de casa, o que não vai? Como que a gente está agora, né? Como que vai estar daqui a 5 anos? Enfim, e também em relação aos relacionamentos e convivência. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas essa insegurança também igual, né, à dissolução das instituições. A partir da Segunda Guerra Mundial, quando eu já paro de confiar tanto nessas instituições que eu falo, nossa, olha aonde que elas nos trouxeram, a gente também começa a desconfiar do ser humano, porque a gente fala, nossa, o ser humano foi capaz de tudo isso, então será que eu posso mesmo confiar nessas pessoas? Posso confiar nessa pessoa que está aqui do meu lado, né? E aí a outra parte vai ser então do movimento. Então a gente precisa estar o tempo todo atualizado. E é tão difícil, é tão cansativo isso, né? Cada semana é uma coisa. Eu lembro que, nossa, semana passada a internet estava falando o tempo todo daquele ator americano, o Leonardo DiCaprio, que terminou com namorada e fizeram até gráfico para informar as idades de namorada, e parecia que aquilo era uma coisa que todo ser humano da Terra precisava saber daquilo. E aí hoje, para nós do Brasil, já é coisa sobre o Rock in Rio, e parece que se você não entende aquilo, se você não liga para aquilo, você não vai entender o meme que vai ser falado, o que é a referência que vai ser feita por um programa de entrevistas que você está assistindo, ou quando isso talvez se tornar uma camiseta que algum amigo seu vai usar, você não vai entender isso, você vai ficar de fora porque você não viu essa piada nesse momento da internet. Então, faz com que a gente tenha que ficar atualizado o tempo todo para a gente conseguir ser parte disso, né? E também esse movimento em relação às relações profissionais, ter que estar sempre se atualizando. Então, para as pessoas mais novas, é interessante a gente falar com nossos avós, para as pessoas mais velhas, né, pensar nos pais, como que eram pessoas que muitas vezes nem fizeram faculdade, ou então que se fizeram faculdade foi isso, não precisaram fazer, a maioria não precisou fazer um curso de idioma, se fez, não precisou de um curso de um terceiro idioma, não precisou de um MBA, não precisou de um doutorado, um pós-doutorado, não precisou de nada disso para ter um emprego que conseguiu manter, né, uma qualidade de vida que hoje nós aqui temos que nos atualizar, a gente precisa sair de certificação atrás de certificação para conseguir manter esse emprego, para conseguir a gente conseguir estar sempre atualizado. Inclusive aqui, né, saiu semana passada um ensaio sobre síndrome de impostor pela revista Emira, né, do projeto de ensaios, e também como isso tem a ver, né, como a gente precisa estar sempre se mantendo em movimento para a gente sentir que nós somos dignos da nossa posição profissional. Em movimento em relação às relações amorosas, vamos falar mais sobre isso? Porque vamos falar mais daqui a pouco, mas também isso, né? Já não há mais esses postos vitalícios, então eu preciso me manter sempre uma pessoa interessante para que as pessoas continuem comigo. Não posso relaxar aqui, ficar tranquilo, porque para que meus amigos continuem falando comigo, para que eu continue tendo um namorado, tendo um marido, uma esposa, eu tenho que continuar me mantendo interessante para essa pessoa. Em relação ao consumo, aquilo que nós vimos, né? Eu preciso perseguir essas tendências que se renovam de maneira sempre contrárias, que nunca se complementam, mas sempre se renovam de maneira contrária, para que eu mostre para outras pessoas que eu não só estou em movimento, estou atualizado, mas também que eu tenho as possibilidades de escolha, ou seja, poder aquisitivo, para consumir esses métodos, essas mercadorias, né? Então, aqui, um trecho da minha pesquisa, da minha dissertação, né? A liberdade torna-se ela mesma uma forma de prisão para os indivíduos líquido-modernos.
quando vinculada ao consumo e à indispensabilidade de estar em movimento. Tal necessidade de manter-se em movimento e sem proteção alguma costumava ser atribuída como característica dos párias, os quais necessitavam vagar por não possuir nenhum lugar que lhes oferecesse segurança e sensação de comunidade. Então, quando uma pessoa ela era vista vagando nova, né, numa cidade, sem ter muitas relações sociais, as pessoas elas desconfiavam disso. Elas falavam, poxa, o que tem de errado com essa pessoa que ela não está com os seus, né? Por que ela está aqui sozinha? Por que ela está mudando tanto? E hoje em dia, para nós, não, para nós isso é uma necessidade. A gente está sempre em movimento, sempre se atualizando. E aí, para ilustrar esse papel que o movimento, que o consumo e a liberdade desempenham no cenário líquido moderno, o Bauman cria a metáfora do turista e do vagabundo. Ele diz que tanto o turista quanto o vagabundo estão dispostos a vagar. Só que o primeiro, o turista, ele escolhe o destino e se move de acordo com os seus desejos, enquanto os vagabundos precisam continuar vagando, não importa o quanto queiram permanecer em algum lugar, pois eles sabem que eles não são bem-vindos em lugar nenhum. No entanto, cabe lembrar que um indivíduo pode ser um turista ou um vagabundo sem nunca ter viajado fisicamente para longe. E aqui é um trecho do Bauman, né, no Mal-Estar na Pós-Modernidade. Se os turistas se movem porque acham o mundo irresistivelmente atrativo, os vagabundos se movem porque acham o mundo insuportavelmente inóspito. Então, esse vagar é no sentido de perseguir uma vontade, né, uma vontade sua. Então, os turistas podem perseguir suas vontades, seus ideais, então podem ir para o shopping, né, para não escolher um destino tão longe, podem ir para clube, podem fazer cursos, estar nesse movimento, se atualizarem, enquanto os vagabundos eles se movem porque eles não são bem-vindos nos lugares, eles vão sendo expulsos de um lado para o outro. Quando eu fiz esse slide, o que eu lembrei, para dar um exemplo, né, do vagabundo, que inclusive acho um nome tão forte, né, que o Bauman escolheu, que foi o exemplo de que em 2020 a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura e o Governo de São Paulo, né, que na época era o Bruno Covas e o Dória, eles tentaram despejar algumas famílias que haviam invadido um terreno em São Paulo. E esse terreno, acho que haveria alguma construção, uma reforma. E aí as pessoas ficaram todas indignadas, porque falaram, nossa, no meio de uma pandemia, vocês estão tirando essas pessoas que já estão em condições precárias e vocês querem deixá-las na rua, no meio da pandemia? E aí, então, essa ação teve um pause, né, nessa ação, foi impedida, mas um ano depois, 2021, essas pessoas foram, então, finalmente despejadas do terreno em que elas estavam, né, residindo. Então, aqui eu acho que é um bom exemplo desse movimento involuntário dos vagabundos. São forçados, né, para Bauman, a se movimentar, porque o mundo é um lugar totalmente inóspito para eles, né? Só que aqui, então, Bauman fala que essa liberdade, esse cenário que muda constantemente, ele vai representar uma esperança para esses consumidores falhos, né? Para esses vagabundos que são chamados metaforicamente, porque a qualquer momento, um golpe de sorte, algumas escolhas corretas, o jogo pode mudar, né? Pode ser que então eles vençam, que eles voltem a fazer parte do jogo do consumismo. E por isso que também, por outro lado, esse golpe de sorte, esse cenário instável, simboliza para os turistas o medo, né, de que eles percam a sua posição de turistas bem-aventurados. Aqui, deixa eu ver como a gente está de tempo. Eu vou passar esse slide porque ele já fica... A Cidade é um Medo também é um capítulo da minha dissertação. Quem conseguiu ler essa semana, né, tá lá bem explicadinho. Quem não conseguir, ficar curioso, pode então depois ler esse momento que eu falo sobre a cidade, né? Mas que para Bauman, então, será esses novos espaços urbanos cada vez maiores que começam com Freud já fala disso em doença sexual, né, moderna,
mas que então vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Aí o que acontece que a gente já tinha dito, então, né, que no final da Segunda Guerra Mundial, traz essa pavorosa notícia, juntamente com esse número inédito de mortos, de que os indivíduos são capazes de praticar ações consideradas monstruosas, ações como enviar outros indivíduos para a câmara de gás e lançar bombas atômicas. O Bauman, ele usa a obra Eichmann em Jerusalém, em que a Hannah Arendt fala, né, sobre o Eichmann, para quem não conhece, que era o responsável no campo de concentração por escolher os judeus que seriam enviados para as câmaras de gás, né? E que haveria, então, o julgamento dele em Jerusalém. E cria-se, então, esse imaginário público de como é essa figura, e todos, então, imaginam que era um monstro, essa imaginação popular, de que seria uma pessoa, então, horrível, com cicatrizes, com uma feição monstruosa, e quando ele aparece, ele não era, então, esse monstro abominável, mas ele era um indivíduo não apenas normal, mas muito agradável. Então, era uma pessoa que possivelmente era também um bom esposo, talvez era um pai atencioso, mas que fazia essas ações monstruosas, né? E aí, por isso que a Hannah Arendt, ela cria, né, esse conceito de banalidade do mal. Quer dizer que não é que existem pessoas ruins, mas que os indivíduos normais podem praticar atos monstruosos contra outros seres humanos. E esse entendimento disso, que as pessoas são capazes de tais atos em determinadas situações, ele modifica a convivência humana, porque ele instaura um estado de desconfiança sobre as intenções alheias, né? E está em um lugar, a gente não sabe quem são as pessoas que estão sentadas do nosso lado do metrô, quem são os nossos vizinhos, quem são os pais das crianças que estudam com os nossos filhos. Isso se torna uma outra fonte de ansiedade e também será uma outra fonte de mal-estar, né? Então, assim como Freud afirma que a ordem coletiva, que era necessária para a sobrevivência dos seus membros, também é fonte desse mal-estar, o Bauman, ele reconhece que a efemeridade dos laços humanos necessárias para a vida da modernidade líquida, e aqui o Bauman ele também fala até do Zimmer sobre o conceito de blazer, de que é necessário que nós, indivíduos líquido-modernos, habitantes de centros urbanos cada vez maiores, nós temos que ter esse caráter blasé, que é essa indiferença em relação ao nosso entorno, porque se eu fosse me envolver com cada pessoa que me pede dinheiro na rua, com cada pessoa que eu vejo na rua em uma situação ruim, eu já não teria mais dinheiro, já sofreria muitos golpes, então é algo que é importante a nossa sobrevivência nos lugares em que a gente vive, né? Tudo isso é resultado do processo de individualização que inicia na modernidade, né? E que também vai se tornar uma fonte de sofrimento e desconfiança. Aqui o Bauman diz também que essa crise de confiança, ela é criada a partir da substituição da solidariedade pela competitividade, resultante da lógica industrial capitalista. Vamos falar um pouquinho mais disso no próximo slide, quando falarmos sobre a relação no ambiente de trabalho. E também, né, que na modernidade líquida, as ameaças elas se deslocam para as cidades. Então, o meu inimigo, a pessoa que pode me fazer mal, ela não está em outro país que pode me atacar a qualquer momento, mas ela está aqui dentro da minha cidade, não sei onde ela está, né? Muitas vezes esse perigo ele é retratado por estrangeiros com feições e idiomas diferentes e estranhos com passados, intenções e necessidades totalmente desconhecidas. E eles que se sentam, né, ao nosso lado nos ônibus que caminham juntos pelas ruas conosco. E aí Bauman diz então que isso gera, isso também, né, além de influenciar a convivência, também influencia a arquitetura da cidade, né? E aí ele diz que então há cada vez mais condomínios fechados, edifícios construídos para proteção e não integração. Então, edifícios, tanto edifícios residenciais, quanto
utilizando também esses prédios, né? Muitas vezes prédios até voltados para entretenimento, para a cultura, eles também não são voltados para a integração, mas eles preferem proteger as pessoas que podem acessar essa catraca entre eles. Bauman diz, então, que gera esses guetos voluntários, que vão ser oásis com proteção e possibilidade. Então, às vezes, nós vemos com esses condomínios que tem um shopping dentro do condomínio, tem um mercado dentro do condomínio, tem a escola dentro do condomínio, a pessoa não precisa nem passar para o outro lado, ela já está dentro desses muros que ela considera ser o lado seguro da cidade, ela não precisa sair, né, para esse lado que ela não sabe o que pode acontecer com ela. Dentro dos muros é onde ela vai se sentir sozinha. Vai se sentir sozinha, não, vai se sentir segura. E aí também há os guetos involuntários, que são os lugares marginalizados e isolados. Eu sou de São Paulo, sou paulista, e eu acho interessante como, às vezes, conversando com amigos diferentes, as pessoas têm ideias diferentes sobre o que São Paulo é. Então, às vezes eu converso com algum amigo, e esse amigo me diz assim, deixa eu só aumentar minha lâmpada aqui, que está ficando tão escuro. Pronto. Converso com algum amigo, e esse amigo me diz, nossa, eu adoro São Paulo, a melhor cidade, tem tanta coisa para fazer, tanta programação, é a melhor cidade. E às vezes eu converso com outros amigos e falo, nossa, São Paulo é a pior cidade de todas. Você não consegue chegar no centro, você não tem nada para fazer, é tudo longe, tudo tem trânsito, tudo tem fila. Então, olha só que interessante, visões diferentes sobre o mesmo lugar. Que é isso, né? São acessos diferentes, são lugares diferentes. Ainda que seja o mesmo lugar físico, é um lugar que representa e que aceita pessoas diferentes, né? E aqui também acho interessante falar sobre a análise que o Bauman faz sobre os SUVs, que são esses veículos que cada vez ficaram na moda, né? Agora, todo ano, cada montadora lança a sua SUV, porque Bauman diz que as SUVs, elas parecem tanques de guerra. Então, que os indivíduos, né, talvez uma análise para que a SUV seja tão consumida, esteja tanto na moda, é que os indivíduos, eles se sentem mais seguros dentro dela, como se estivessem realmente, propriamente, num tanque de guerra. E aí, por isso que eles querem, né, consumi-la, querem estar, né, dentro de uma delas, porque assim, como se assim que eles saíssem dentro da cidade, eles estarão seguros de todos os perigos que os cercam. Bom, em relação ao trabalho líquido moderno, Bauman diz, então, né, que a colaboração e o trabalho em equipe, eles passam a ser inviáveis quando as preocupações dos indivíduos líquidos modernos em relação aos seus trabalhos não são unicamente associadas ao produzir e cumprir prazos. Então, já teria isso, né, de ter que produzir, ter que cumprir prazo, que são fatores que causam ansiedade, né, que deixam a pessoa insegura se vai conseguir cumprir isso. Mas também ao conseguir manter os seus empregos, apesar das ameaças apresentadas pelos seus colegas de trabalho e pela crescente mão de obra barata e desempregada em escala global. Aqui pode ser que vocês pensem, ai, Amanda, mas quer dizer então que as pessoas antes não eram competitivas. Não. Bauman entende isso, né? Entende que esse sempre foi um problema, né? Mas agora há cada vez mais essa mão de obra crescente, né? Bauman fala muito mais pessoas no mundo agora, né? E até com essa crise que Bauman começa a estudar nos seus últimos trabalhos, essa crise dos refugiados que chegam nos países sem ter o reconhecimento das suas profissões, então dispostos a realizar trabalhos ganhando menos, muitas pessoas veem os seus empregos ameaçados e se sentem mais inseguros também pelo seu colega de trabalho, porque pensam assim, poxa, se vai cortar uma pessoa, tomara que eu fique, preciso me manter em movimento, preciso mostrar trabalho, preciso me qualificar para que eu continue nesse trabalho e não o meu colega, por mais que eu goste dele, né? Minha luz está com problema aqui. Então, que é também a questão da banalidade do mal, se a gente parar para pensar. Como que os seres humanos, de acordo com algumas situações que eles se encontram, eles conseguem fazer atos monstruosos. Então, a mesma coisa aqui, que é essa questão da convivência
também por conta desse cenário global, né? Essa crise do desemprego, né, em escala global. Quando Bauman procura indicar as futuras características da fase sólida da modernidade, ele cita as fábricas fordistas para mostrar que, ainda que houvesse conflitos, riscos, condições sociais e interesses diversos, a fábrica era um ambiente de trabalho que passava uma sensação de segurança aos seus trabalhadores, diferentemente dos trabalhos líquidos modernos. A convivência no ambiente de trabalho, ela se transforma de uma relação que colegas produzem junto, né, produzem em conjunto. Então, o que quer que fosse que se produzia na fábrica, independente dos conflitos que estava todo mundo produzindo algo em conjunto. Agora, as ameaças, quando eu estou sendo ameaçado no meu emprego, eu não estou sendo só ameaçado no meu emprego de agora, mas também todas as minhas possibilidades de um futuro que eu quero. Então, se eu estou preocupado em perder o meu emprego, porque agora, né, estar desempregado não é mais como era, né, antigamente. As pessoas mais velhas, elas geralmente falam, né, que antigamente tinha muito emprego. Então, quando você estava desempregado, às vezes você até dava um tempo para você procurar emprego, porque você logo encontraria outro. Agora, se você está desempregado, você não sabe quanto tempo vai demorar para você encontrar outro emprego. Isso não depende só de você, da sua disposição para procurar, para se candidatar, né? Então, quando eu tenho uma ameaça no emprego, não é só esse emprego, mas também a todos os meus projetos futuros. Então, como que vai ficar a viagem que eu já estou pagando, como que vai ficar a escola dos meus filhos? Isso causa muito mais insegurança, porque é algo que ameaça também esse futuro, né, a curto e a longo prazo. Então, torna-se também a responsabilidade do cada indivíduo saber controlar essa insegurança, lidar com as suas frustrações e medos e discernir o quanto de valor emocional investe em suas relações profissionais, a fim de garantir a sua permanência no emprego. Mas não será, né, só as relações profissionais que serão marcadas pela competitividade, pelo individualismo. O Bauman, ele mostra que também os outros relacionamentos humanos, de todas as esferas das vidas líquidas modernas, eles passam a ser analisados sobre a lógica consumista. Passam a ser vistos como o quê? Como bons investimentos que só vão durar. Eu só vou me esforçar para que isso dure, enquanto isso for vantajoso para mim de alguma forma. E aqui a gente começa então a falar sobre o amor líquido moderno. Bauman diz então, né, que na modernidade líquida ocorre essa separação entre sexualidade e família. Então, na época do Freud, Freud já falava sobre isso. Se uma moça queria ter uma experiência sexual, ela esperava até o seu casamento. Era esperado que uma moça, quando ela se casasse, ela seria virgem, né? Hoje em dia, até com os casamentos acontecendo cada vez mais tarde, porque as pessoas elas tentam se realizar, né? Ou então, podemos falar em termos de Freud, tentam expandir, tentam aproveitar as suas possibilidades de escolha em outros aspectos da sua vida, antes de firmarem esse relacionamento, de firmarem esse compromisso. A gente já não espera. Quando a gente vai num casamento de, não sei, um casal de 30, 35 anos, a gente não olha para aquele casal, a gente não espera que eles será a primeira experiência sexual dos dois, ou então só da mulher, né? Na noite de núpcias. A gente não espera mais isso. E aí o que acontece, então, é que para Bauman, e ele diz isso no Amor Líquido, em 2003, que esses relacionamentos, então, eles vão se tornar uma benção ambígua para os indivíduos líquidos modernos. Porque, por um lado, eles têm medo de se ligarem permanentemente à instituição família. Mas, por outro, eles também anseiam por uma relação em que eles vão se sentir seguros e suficientes, sem a necessidade de estar em contínua atualização e movimento. Ter alguém que vai aceitá-los como eles são. E vai ser essa dificuldade em atingir esse equilíbrio entre se sentir seguro e satisfeito que faz, né, enquanto eles também conseguem conservar a sua liberdade de escolha,
que faz com que muitos desses indivíduos liquido-modernos, então, procurem especialistas para aconselhá-los, que serão que o Bauman chama de profetas da experiência máxima. E aqui a gente conhece vários, né? Podem ser os coaches que a gente viu, né? Alguns deles, a gente tem também muitos influencers no Instagram, muitos youtubers, que vão dar sempre esses conselhos de que a pessoa tem que se manter uma distância, tem que usufruir desse convívio, né? Que só esse convívio ele só pode acontecer enquanto for bom para a pessoa e que essa pessoa não pode nem assumir nem exigir compromisso do próximo. Então, o relacionamento ele é visto como um investimento, assim como todos os outros, investimento aqui de tempo e também financeiro. Opa. Então, justamente por não quererem se tornar vítimas de um fim repentino do relacionamento, porque aqui o que acontece, né? Aqui também, assim como a gente tem essa ruptura, né, entre a sexualidade e o casamento, aqui também surge a questão do divórcio. Então, na época do Freud, você casava com alguém, o divórcio era algo mal visto, então você não tinha perspectiva de você divorciar da pessoa. Quando você casava com a pessoa, era isso, você ia ficar com a pessoa o resto da sua vida, né? E isso, aqui eu também quero chamar a atenção, porque muitas vezes as pessoas, elas chegam e falam assim, nossa, ai, você gosta de Bauman? Esse homem, ele é contra o divórcio. Em momento algum, Bauman é contra o divórcio. Não é porque a gente faz uma análise sobre algo, que a gente aponta os prós e contras, que a gente está se posicionando politicamente, né, contra algo. Bauman, ele só diz o seguinte, que quando o divórcio passa a ser uma possibilidade, e aí, né, que bom que ele passa a ser uma possibilidade, porque assim a gente pode ir atrás, né, de outras coisas, perceber que aquilo deu certo até certo momento, mas agora nós queremos outra coisa, enfim, algumas pessoas conseguem se livrar de relacionamentos abusivos, perigosos, né? Embora isso aconteça e seja muito bom que tenhamos essa possibilidade agora, o que acontece também é que é mais fácil, então, a gente romper um vínculo amoroso. E aí o relacionamento, que antes era um lugar, e eu acho tão bonita essa metáfora do Bauman, que ele fala assim, um lugar em que eu podia tirar a minha máscara e a minha armadura. Então, a máscara no sentido de que mesmo se o outro me julgar, ele vai continuar comigo, eu aparecendo para ele do jeito que eu realmente sou, e tirar minha armadura, porque eu sei que esse outro não vai me machucar, porque ele não vai me abandonar, deixa de ser isso. Então, eu tenho que estar continuamente em movimento nesse meu relacionamento. Eu estou casado há 6 anos, mas eu preciso continuar indo para a academia, porque eu sinto que pode ser, né, uma possibilidade que a minha esposa, meu marido, eles me deixem, né, esse meu parceiro me deixe se eu deixar de ser atraente para ele de alguma forma. Preciso estar também me atualizando nisso. Isso também é cansativo, é um sinal de segurança, né? É uma fonte de mal-estar do indivíduo. E aí Bauman, então, fala desses relacionamentos de bolso, mais sobre isso vocês podem ver na minha dissertação, mas que serão, então, relacionamentos que a gente leva no nosso bolso. Só são bons para nós enquanto eles forem úteis para nós, né? É a mesma coisa que o namoro virtual, que serão esses relacionamentos de bolso, mais versões bem-sucedidas dele para Bauman, porque a própria distância entre as pessoas, física, por ser virtual, já limita dificultando, né, esse envolvimento afetivo das pessoas. Então, fica mais fácil de terminar o relacionamento, então eu não preciso nem encontrar com essa pessoa, não tenho nem esse dever ético de encontrar pessoalmente com a pessoa. Eu posso simplesmente apertar um botão ou excluir ele, esse indivíduo que às vezes eu estou me comunicando diariamente por muito tempo, mas eu posso excluir ele da minha vida. E aí, então, Bauman fala, né, que essa liquidez, essa facilidade em romper os relacionamentos amorosos, elas também vão influenciar a estrutura familiar. Na sociedade de produtores, era interessante, era aconselhável ter muitos filhos, porque esses filhos eles podiam se juntar à força de trabalho, que era realizado pela família. Mas agora, esses filhos eles não são nem vistos como algo, um bom investimento, eles são vistos como aqui, né, as aquisições
mais caras que o consumidor médio pode fazer ao longo da sua vida. Né? A gente começa a ter essa noção, fala, nossa, ai, mas será que eu vou querer ter filho? Uma coisa é eu me casar com uma pessoa que eu posso, tem essa possibilidade de me divorciar se der errado, né? Se eu, de repente, mudar de ideia. Mas e um filho que eu preciso carregar comigo ao longo da toda a minha vida, ah, preciso bancar essa pessoa, né? E é caro, são gastos caros. Então, é algo que faz com que esses indivíduos líquidos modernos repensem cada vez mais a forma, né, a constituição das suas famílias. Em relação, né, ao nosso último tópico, convivência e comunidade, Bauman diz então que a convivência humana ela passa a ser afetada pelos medos e pelas inseguranças dos indivíduos líquidos modernos, que se encontram em um estado de crise de confiança e precisam selecionar sozinhos quais são as melhores oportunidades e decisões para os seus futuros, lidando também sozinhos com as suas futuras consequências. Os indivíduos líquidos modernos já não podem mais contar com relacionamentos amorosos como espaços de tranquilidade e conforto em que se permitem retirar as suas armaduras e serem eles mesmos, sem a necessidade de se atualizarem e buscarem estar sempre na sua melhor versão. Então é isso, né? Tem que estar sempre na minha melhor versão. Para tentar fugir da solidão, muitos indivíduos arriscam-se a envolver-se afetivamente. Então, de forma alguma, Bauman está falando assim, ó, agora já não existe mais relacionamento sério, agora a pessoa já não se envolve. É claro que não, ainda assim, ainda sabendo que existem alternativas mais distantes e seguras, muitos indivíduos ainda assim buscam, né, se envolver afetivamente com a pessoa, com outras pessoas, sabendo que isso é perigoso. E isso mesmo Freud já dizia no Mal-Estar na Civilização. Há um capítulo em que Freud fala sobre a identificação e sobre a forma perigosa de viver pelo outro, porque pode ser que o outro, em algum momento, ele já não esteja mais disponível, ou então que ele deixe de te amar tão intensamente. É muito perigoso para quem quer viver a vida dessa forma. Mas que sempre, né, sempre foi perigoso, mas também sempre houve pessoas que ainda assim se arriscam a viver dessa forma. E que bom. E aí Bauman aqui cita, acho curioso que ele cita o fundamentalismo religioso. Embora muitas pessoas encarem o fundamentalismo religioso como o oposto do pensamento moderno, por ele ter esse panorama religioso, no fundo, né? Ainda assim, ele pode ser interpretado como um dos fenômenos que nascem na modernidade líquida e que melhor a define. Por quê? Bauman ele até cita, né, os casos que ocorreram de ataques terroristas, tanto na França quanto na Alemanha, foram de jovens marginalizados, jovens que pertenciam então a esses guetos involuntários, que buscam aconselhamento e a necessidade, né, de se autodisciplinar durante a sua jornada individual por salvação. São jovens, então, que eles estão fora desse jogo consumista, como a gente falou, e querem pertencer a algum grupo que os torne válidos, né? Algum grupo que consiga aconselhá-los, né? De alguma forma de conseguir viverem as suas vidas, participarem de algum grupo social. Então, Bauman, ele diz, aqui para a gente concluir, que com o fim das instituições sólidas, é desgastante e muitas vezes inútil que um indivíduo sozinho lute pelos seus direitos, o que faz com que a convivência humana se torne necessária na modernidade líquida para a criação e manutenção da comunidade política. Isso é, a união de diferentes indivíduos que participam ativamente dentro do exercício democrático para assegurarem suas liberdades individuais, né? E aqui essa comunidade política ela é sempre guiada pelos princípios da liberdade, da diferença, da solidariedade. Então, como que isso acontece? Nós já vimos muitos exemplos disso, né? Algo que uma pessoa sozinha ela não conseguiria alcançar. Uma queixa que ela faz, um pedido que ela faz, e sozinha, se ela fosse a algum órgão público, provavelmente ela não alcançaria isso, ou então não alcançaria isso tão rápido. Mas então ela faz uso dessa comunidade política, ela participa ativamente dessa comunidade política, e a gente pode falar que como as redes sociais, os grupos das redes sociais,
e ela faz a sua queixa, ela faz o seu pedido, isso toma uma proporção maior, porque mais pessoas aderem a isso, e ela consegue então fazer um impacto, consegue ter o impacto que ela quer, ou até mais do que isso, né? Então, Bauman, ele conclui a obra O Mal-Estar na Pós-Modernidade, mostrando que a convivência humana, no caso, né, essa comunidade política, essa convivência humana em que as pessoas elas convivem de forma ativa, é um dos fatores necessários para possibilitar a continuidade do valor líquido moderno mais importante, que é o que nós vimos, a liberdade de escolha dos indivíduos. Então, essa foi a nossa segunda aula, nosso segundo encontro do minicurso Freud e Bauman, Reflexões sobre o Conviver entre Modernidades. Deixei, então, meu e-mail já no chat, porque me pediram, né, o primeiro slide, para as pessoas que não conseguiam chegar no primeiro encontro, podem me mandar, então, e-mail solicitando esses slides, eu teria todo o prazer de disponibilizá-los. Em relação às gravações, eu não tenho certeza se elas vão ficar disponíveis em alguma rede social, se elas vão ser divulgadas de alguma forma. E se forem, eu tenho certeza que isso será também divulgado pelo grupo de pesquisa nos canais que eu já disponibilizei no início da minha apresentação. E é isso, um prazer estar aqui com vocês, agradeço a presença de todos vocês e quero também muito ouvi-los, né? Na última aula nós tivemos, então, uma discussão muito interessante, perguntas muito interessantes, gostaria muito, então, que vocês fizessem as suas perguntas, seus apontamentos, as suas impressões sobre o nosso mini curso. Tá. Que bom. Já temos, então, algumas questões aqui no nosso chat. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou começar, então, aqui desde o comecinho, ó. Começar pelo começo é sempre uma ótima opção, né? Vamos ver. O Heitor já havia me mandado essa questão antes da gente começar a nossa exposição. Vou ler agora, então. Uma das coisas que ficou clara na aula passada foi que Freud inaugurou muita coisa e foi, então, muito revolucionário e controverso. Porém, como todo humano, estava restrito a condições de sua época. Contudo, o que você estudou, diria que ainda há pessoas que endeusam os estudos dele e evitam criticá-los, ou apenas justificar os seus erros, ou de maneira mais geral, há realmente muita evolução a partir do que ele começou. Bem interessante, então, a sua pergunta, gostei bastante. Que agora, né, pensando no que você falou, eu lembro que trazer aqui, né, então, até para a gente quebrar um pouco o gelo da exposição tão intensa, eu lembro que uma vez eu fui em um encontro, assim, social, e aí eu conheci um moço que estava fazendo faculdade de filosofia. E aí é difícil a gente encontrar pessoas de filosofia, então eu comecei a conversar com ele, eu estava no início do meu mestrado, e eu lembro que eu falava para ele, eu falava assim, ele perguntou, o que você está fazendo no seu mestrado? Aí eu falei, eu estudo Freud. Aí ele falou, nossa, Freud, nossa, o cara é muito conservador. Ai, nossa, você é mulher e você estuda Freud, que coisa estranha, coisa controversa. Aí eu falei, não, mas eu também estudo Bauman, tentando ajudar, né? Ele, nossa, Bauman também é muito conservador, Bauman é contra o divórcio. E eu lembro que fui tentar mudar de assunto, perguntei para ele, né, o que ele estava estudando, eu lembro que eu perguntei se ele já tinha lido Foucault, ele falou que não gostava de Foucault por um motivo, não gostava de Platão por outro. No final, assim, né, eu tive até que parar de conversar com ele, porque no final parecia que eu não tinha lido nada na filosofia, só realmente criticado. E é algo muito difícil nas ciências humanas. Eu acho que é uma atitude muito complicada para uma pessoa, e especialmente para uma pessoa de humanidades, da área de humanidades, tanto colocar um autor, como você falou, né, endeusar ele, quanto também a gente colocar ele num papel, usando então né, o termo, né, um papel de demônio, então, né? Eu acho que não existe autor sobre o qual a gente não questiona, e não existe autor
que a gente não lê. É importante que nós façamos, então, né, esse nosso estudo, principalmente do Freud, tem muitas pessoas que questionam ele. Naquela recomendação de leitura que eu fiz na aula passada sobre o que Freud dizia sobre as mulheres, ali fica muito claro também sobre a posição que ele tinha sobre as mulheres, que é algo que muitas vezes também afasta as pessoas, né, de Freud, mas que eu acho que é sempre interessante que a gente acesse, minimamente acesse esses autores, porque às vezes as pessoas, por algum preconceito, por algo que ouviram, elas nem sequer leem, né, os textos desses autores, porque é muito mais fácil eu ter um preconceito sobre ele e eu me afastar totalmente. Então eu acho que sim, acho que ainda tem pessoas que endeusam, né, Freud, como também como também outros autores que colocam eles num pedestal e não acham que eles podem ser criticados, não só autores, mas também muitos professores, muitas pessoas, muitos políticos, muitos youtubers, muitos todos, né? E é uma atitude sempre muito rasa, uma atitude sempre muito impensada, né? Principalmente quando são os nossos objetos de pesquisa. Então, a gente sempre tem que ter essa atitude, eu acho, muito consciente, muito equilibrada sobre os nossos objetos de pesquisa, como você colocou, saber que eles foram pessoas também restritas às suas condições, às suas épocas, né, no momento em que viveram, e também eram pessoas, né? E aí a gente entraria até numa polêmica ainda maior, que seria se é possível a gente separar a obra do autor. Mas, enfim, vamos entrar nisso agora. Vamos ver o que mais. Aqui, Ivisson Gomes. O banquete totêmico sempre me lembra o movimento antropofágico da semana de 22, literatura e cultura unidas em suas vicissitudes simbólicas, um adendo. É verdade, né? É bem interessante essa questão antropofágica, como ela aparece na literatura e como ela aparece na psicanálise também. É verdade, um ótimo adendo. Obrigada. Uma inquietação. Os modernos, Freud, e os pós-modernos, Bauman, sobre o amor. Percebo que desde a ananquia fatalidade freudiana pode ser uma revisitação dos pós-modernos sobre a liquidez. Explico. O Édipo se renova, a teoria da sedução antes, hoje os contatinhos, crushes, ou seja, o desejo é o mesmo. O faltoso, só que transladado para novas nomenclaturas que não deletam a concepção freudiana do amor e seus malestares. Bauman trata das contingências amorosas e Freud também. Dessa feita, ambos falam em sentidos iguais ou semelhantes. Um psicanalista, outro sociólogo. Uma saída. Não estamos no pós-estruturalismo, ainda não trilhado profundamente pelas malhas conceituais do sujeito atual? Friso, inquietação e pergunta. Deixa eu ver, então, né, por onde começar isso? É interessante, né? O Freud ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele fala assim, que o sujeito, o indivíduo, né? Ele só cresce, ele só se torna adulto quando ele se vê sozinho no mundo. Então, que para Freud, uma pessoa realmente alcança a maturidade quando ela se vê com um problema que ninguém pode resolver por ela. Só ela pode lidar com aquilo. E é interessante então, a gente pensar que tem muitas pessoas que seguem, né, com seus 30, 40 anos e ainda também não seriam adultos para Freud, ainda não conseguiram lidar, passar dessa fase. E é algo a gente pensar, né? Hoje em dia, sem a necessidade, né, da gente se casar tão cedo, e o casamento sendo visto então como essa armadilha, como essa bênção, essa dualidade, né? Que a gente não precisa não precisa estar perto da pessoa, não precisa assinar um contrato tão sério, tão próximo de uma pessoa, só para ter alguém perto de mim, só para ter os meus desejos sexuais atendidos. Então, precisamos de alternativas para isso, e alternativas, então, que vão ser tão práticas quanto, né? Como eu não posso ter, então, um namoro, que seria como um casamento, seria só mudar o nome, então, aqui o que Bauman chama a atenção é, então, dessa quantidade,
né? Eu substituo, então, essa qualidade não no sentido de que é a melhor, mas de, né, de ser uma só pessoa mais próxima, um contato mais próximo, por uma quantidade. Então, em vez de eu só falar com uma pessoa o tempo todo e essa pessoa conviver comigo, eu convivo com várias pessoas que vão estar sempre disponíveis para mim, sempre através das redes sociais e através da proximidade, né? Então, sei, acredito que é isso. Qualquer coisa você manda mais alguma coisa no chat se eu deixei de falar sobre algum ponto. Outra pergunta, vamos ver aqui, ó. Bauman não estaria mais para Marx, tudo se dilui, do que para Freud? Mesmo Bauman tomando de empréstimo o termo mal-estar na cultura freudiana? Uh, é uma interpretação, mas não é só o termo mal-estar que Bauman toma emprestado, né? Como você falou, toma de empréstimo do Freud. O Bauman é ele mesmo que constrói essa relação. Então, em Mal-Estar, na pós-modernidade, é um texto que ele já faz inteiramente relacionando com o mal-estar na civilização. Então, que ele também que ele também disserta sobre outros pontos falados por Freud, então ele também fala, né, a gente viu sobre a questão da ordem, da cultura, da beleza, também fala sobre os relacionamentos, também fala sobre o momento que o Freud viveu, né, que é essa questão da banalidade do mal. Então, não será só esse termo que ele pega emprestado do Freud, ele também faz toda essa análise sobre o mal-estar na civilização e como que esse mal-estar ele se atualiza, né? Ele se renova e ele está presente na modernidade líquida de uma outra forma mais líquida, né? Uma outra forma mais fluida. Vamos ver. Gabriela, interessante que tanto Freud quanto Bauman fazem uma abordagem em torno do amor, quanto as relações afetuosas influenciam a vida individual e social. Eu também acho, Gabriela, muito legal isso, né? Freud, como a gente falou, né? O Freud, ele parte da experiência clínica, então eu acho que para ele era uma coisa que era extremamente importante que ele levasse em consideração a estrutura das relações amorosas, das relações sociais, essa questão do desejo, da influência das instituições na busca, né, desse relacionamento amoroso. Então, acho que é bem interessante. E o Bauman, depois, ele fala sobre isso em 97, quando ele relê, né, quando ele faz essa análise sobre o mal-estar na civilização, e também depois, em 2003, em relação à questão do amor líquido, que ele produz um título só sobre isso. O que é também muito interessante a gente pensar, né? Como que o relacionamento ele muda, então hoje em dia a gente tem mais liberdade, como ele disse, mas ao mesmo tempo a gente continua tendo esse mal-estar. Então, antes eu tinha que ficar com uma só pessoa, seguir esse meu projeto que me era, né, que era inserido em todos os membros da civilização, que era um projeto monogâmico, heterossexual, e aquelas pessoas que não queriam isso, tinham, né, tinham que passar por isso, ou teriam que sofrer um destino muito cruel. Lógico que passar por isso também não seria um destino menos cruel, mas que hoje, então, essas pessoas elas têm mais possibilidades para isso, só que ainda sentem esse mal-estar em relação às consequências, em relação às inseguranças e ao medo, né, de que essa outra pessoa não goste dele, não esteja tão afim de você, para usar os termos atuais que o colega já utilizou acima. Vamos ver aqui do Cássio. Baseado em sua pesquisa e opinião, o crescente mal-estar na sociedade poderia precipitar o retorno da influência dessas instituições mais rígidas e opressoras, ou seja, a volta a uma estrutura predominantemente da época moderna? Muito interessante, Cássio. Pois é, né? É isso. Cada civilização deseja aquilo que não tem. Então, para Freud, a civilização Freud, a moderna, queria ter mais liberdade, porque era o que faltava. Hoje, a gente quer ter o quê? Nós queremos ter mais segurança. E aí, hoje, nós temos, então, podemos traçar, né, aqui agora, todos nós juntos,
essa relação com esse imaginário, com essa nostalgia que acontece hoje. Então, hoje nós temos muitas pessoas, pessoas jovens, né? Ano passado eu dava aula numa escola, e aí era o Fundamental 2, e eu tinha alunos do Fundamental 2 que muitas vezes falavam bem da ditadura, falavam, não, professora, você não acha que a ditadura, na época da ditadura era melhor? Então a gente tem, né, mesmo as gerações mais novas que nem passaram por isso, nem imaginam, né, como é que foi, então nem imaginam porque nem acessaram isso, não tiveram aulas de história o suficiente, no caso desses alunos tão jovens, mas que já sonham com isso, sonham em ter uma época com instituições, como você disse, esse retorno de instituições mais sólidas, né? E aí, como que então o Bauman diz, né? Políticos se aproveitam disso com o seu discurso, que traz, então, esse como era bom antes, vai voltar a ser bom, make America great again, né? Voltar a ser bom como era antes, as coisas vão voltar a ser seguras, você vai poder voltar a sair na rua, enfim, algo que não acontece mais, né? Já é outra estrutura social, outra população mundial, outros problemas, outras crises, né? E aí apelar para essa nostalgia tem se mostrado, pelo menos nos outros cenários, algo importante, né? Algo que tem dado bons resultados. Gabriela disse sim, exatamente, bem essas relações que pensei durante sua explanação, e parabéns pelo curso, adorei. Obrigada, Gabriela. O Heitor, mais uma pergunta. Agora, mais ao final da aula de hoje, você citou que Bauman afirma que as comunidades políticas na pós-modernidade são muito baseadas em liberdade, diferença e solidariedade. Entretanto, recentemente, com toda a força das redes sociais e algoritmos de engajamento, valorizando pontos de vista mais centralizados, não há uma cobrança sobre certa homogeneidade entre os membros de grupo, ao invés de valorização das diferenças. É algo a se pensar, né? Como as redes sociais elas influenciam isso. Tem um livro muito interessante, eu não lembro agora o nome do autor, infelizmente, mas o nome do livro é um nome chamativo, mas ele não é nada assim. O nome é 10 motivos pelos quais você deve deixar as redes sociais imediatamente. E, inclusive, o autor ele deu entrevista naquele documentário do Netflix, que é O Problema das Redes, algo assim. E ele fala sobre essas bolhas que são criadas, né, nas redes sociais, e que como uma pessoa que tem, como o Facebook já sabe, né, exatamente até a sua posição política, sabe, às vezes até melhor do que você mesmo, né, a sua posição política, de acordo com os grupos que você frequenta, mas não só isso, também o tempo que você passa em cada post que você vê, né, não precisa nem curtir o post, mas o tempo que você passou sobre ele, que você parou para ler, ele já sabe o que te interessa, o que não interessa, e ele vai mandando coisas para você que vão fazer com que você fique cada vez mais engajado na rede, passe mais tempo no seu feed, que serão as coisas que vão chamar mais atenção, né, para você, de acordo com o algoritmo dele. Então, isso é, de fato, algo a se pensar, né, Heitor? Mas é isso, o Bauman, ele se dizia, em uma entrevista, ele disse que ele era um otimista a longo prazo. Muitas pessoas dizem que ele é pessimista na análise dele, tem inclusive o francês, o Gilles Lipovetsky, que é muito mais otimista que ele, né, em relação ao mundo pós-moderno, ou líquido moderno, ou a capitalista artístico, como diz o Lipovetsky, mas o Bauman, ele diz que ele fica otimista em relação às soluções que vão dar, né? Aqui, né? Anitta cantando, rola e desenrola nesses algoritmos. Sim, eu nem sei disso, não sei em relação a isso. Mas uma solução que é dada nesse livro, dos 10 argumentos para deixar as redes sociais, que eu achei muito interessante, é que ele fala o seguinte, que nas redes sociais, nós não somos, e isso é a teoria dele, não estou falando, nós não somos o cliente final. O cliente final, que é que é de quem, né, as redes sociais vão ganhar dinheiro, são os patrocinadores. E por isso, então, que essas redes sociais têm que fazer um bom trabalho, sabendo exatamente quais serão os melhores clientes, os melhores usuários a se oferecer cada um dos produtos desses patrocinadores, né?
E aí, quanto melhor a análise, mais os patrocinadores ficam interessados nessa rede social e não em outra. Então, o que esse autor desse livro dos 10 argumentos sugere é que da mesma forma que a gente paga serviços de streaming, por exemplo, eu pago lá, nem sei mais quanto é que tá o Netflix por mês, pago o Amazon, é 10 reais por mês, por que eu não posso, então, pagar uma rede social para que eu vire o consumidor? Então, por que eu não posso pagar 10 reais por mês, que seja, por uma rede social como o Facebook, para que eu saiba que os meus dados, não estão sendo utilizados para outra empresa, mas para mim mesmo. Eu sou o cliente dessa rede social, não uma outra empresa. Então, um dos argumentos que ele traz é esse, né? Uma possibilidade. Opa, uma sirene aqui, desculpa, se foi muito alto para alguém. Então, está vendo uma solução, né, que ele traz em relação a isso. Mas eu concordo com você, né? É algo que é outro mundo também, né? Às vezes a gente se depara com algumas postagens de alguns grupos políticos e a gente fica... Isso, o dilema das redes. E a gente fica até chocado que algumas pessoas pensam sobre isso, né? Então, se eu pertenço a um lado, por exemplo, se uma pessoa é de um lado contrário à legalização do aborto, ela recebe tantas informações sobre isso, que às vezes quando ela vê alguma coisa a favor da legalização do aborto, ela fica até chocada, ela fala, nossa, existe pessoas que pensam assim, que tem esse argumento, que, né, tem essa lógica, esse raciocínio, e a mesma coisa inverso, porque a gente não chega a ter isso, né? Então, é também interessante que a gente tenha adicionado pessoas, né? Eu sei que às vezes é difícil, e hoje, esse ano é ano de eleição, algo a se pensar, né, se vale a pena ou não fazer essa conta, todos nós aqui, no investimento do nosso tempo, nas nossas relações humanas, nesse caso, nas redes sociais, pensar, então, se vale a pena a gente ter ou a gente, então, deletar, né, as pessoas que têm um pensamento contrário ao nosso em relação às eleições também, né? Pode ser algo a se pensar. Bom, obrigada. Mais alguma questão? Mais algum comentário? Bom, então eu que agradeço a presença de vocês, né, mais uma vez. Obrigada pela discussão, pelos comentários, pelas perguntas. Obrigado a quem participou dos 2 dias. Vocês vão receber, então, em breve os certificados, apenas pela participação aqui, o Zoom envia uma lista. Obrigada a quem conseguiu participar apenas um só encontro. Fico muito grata, foi muito bom estar aqui com vocês, falar da minha pesquisa, que é o que eu gosto tanto, acho tão importante, que me acompanha, né, em todos os sentidos, tanto academicamente, mas também como algo que eu gosto muito, que me deixa muito feliz. Que Alagoas me abraça, que terra boa, fico feliz, né? Então, que ótimo abraço para se ter nessa noite de terça-feira. Obrigada a todos, então, uma boa noite a todos vocês.